Olá, amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knaip e vamos falar sobre Corinthians e Atlético Goianiense, que se enfrentaram hoje pelo Brasileirão, em um jogo em que, assim, né, o Corinthians estava melhor enquanto tinha igualdade numérica, fez 1-0, gol do Yuri Alberto, mas começou a perder o controle do jogo pouco a pouco, né? O Atlético Goianiense foi crescendo na partida, o Carlos Miguel, que não será jogador do Corinthians em pouco tempo, né? Ele irá para o Nottingham Forest, fez ótimas defesas, tanto no primeiro tempo e principalmente no segundo, né, onde a pressão do Atlético Goianiense foi maior, mas a verdade é que assim, o jogo ainda dava para controlar até a expulsão imbecil, assim, não tem palavras para descrever essa expulsão do Gustavo Henrique. É a prova de que o QI negativo pode existir, né? Porque assim, ele já tinha recebido um cartão amarelo e era 40 minutos do primeiro tempo, do primeiro tempo. O cara vai agarrar um cara para impedir ele de cobrar um lateral no meio do campo. Assim, tava basicamente no meio do campo. Ele fez isso, levou um cartão amarelo e foi expulso. Uma das expulsões mais imbecis. Olha, esse é o tipo de coisa que as pessoas poderiam até entender se apanha no vestiário, né? Porque não dá, né? Tipo, prejudicou o time de uma maneira inacreditável. Aí veio o Corinthians ali no segundo tempo, tratou ele de tentar se organizar para o contra-ataque, visto a pressão que viria do Atlético Goianiense, e aproveita a velocidade do Yuri Alberto, que já tinha marcado o primeiro gol, para marcar o segundo. Inclusive, tão criticado o Yuri Alberto, 14 gols em 25 jogos no Corinthians nessa temporada. E assim, nota, o ataque do Corinthians é uma negação. Se o cara tá conseguindo, em um time que em 8 jogos desse Brasileirão só marcou gols em 2, em outros 6 nem sequer balançou as redes, se nesse time ele marcou 14 gols em 25 jogos, é que ele tá fazendo muita diferença. Porque o sistema ofensivo é bem podre. E assim, a gente já viu o Yuri Alberto jogar muito bem no Internacional, produzir muito bem sobre bons sistemas. Então eu acho um bom jogador, pode fazer umas falhas inacreditáveis, e pode, às vezes, assim, quando ele vai falhar é pra coisa de cinema, mas ele é um jogador produtivo e vem ajudando o Corinthians. E eu não entendi porque o Antônio Oliveira tirou ele. Claramente o cara que mais oferecia perigo no contra-ataque, claramente o jogador que estava mais incomodando o Atlético Goianiense e não dando conforto para eles continuarem atacando livremente, porque eles sempre tinham que se preocupar com a válvula de escape. E aí vem a burrice do técnico, porque logo depois do segundo gol, o Kaká, né, com 2-6, não o Kaká lá, bola de ouro, obviamente, né, mas ele, que é zagueiro, foi lá e fez o gol contra pro Atlético Goianiense descontar no placar. E assim, mesmo com o gol contra, o Corinthians ainda conseguia usar o contra-ataque para alguma coisa. E o cara vai lá, o Antônio Oliveira, tira o Gilberto para tentar fechar mais a casinha, coloca o Moscardo, que também vai embora do clube, ele vai para o PSG. E assim, o Corinthians fica tão recuado, sem ninguém para puxar contra-ataque, que o Atlético Goianiense conduz a partida do jeito que quer, consegue um pênalti. Olha, um pênalti também que, convenhamos, né? O jogador do Corinthians ali fazer um pênalti desse, assim, não dá, né? Para mim, um pênalti claríssimo. E aí converte o gol. Tem um 2-2 no placar, que assim, o Atlético Goianiense pode olhar. Muitas oportunidades desperdiçadas. Poderia ter feito mais gols. 2 pontos perdidos. E o Corinthians teve 2-0 na partida e as alterações foram horríveis e prejudicaram o clube. 2 pontos perdidos. Para dois times que lutam na parte de baixo da tabela, 2 pontos valem ouro, né? E assim, o Corinthians está numa situação extracampo muito complicada. Jogou hoje sem patrocínio master, entende? Né? Até agora não conseguiu achar um novo patrocínio. Também não é de se esperar que se resolva isso em 3 dias, né? Um negócio complicado, né? E você não quer trazer apenas um tapa-buraco. Então, a situação do Corinthians não é nada fácil e podendo perder alguns jogadores, essa situação pode piorar bastante. Então, a ver o que vai acontecer. Estou muito curioso para ver quais são os próximos passos e quem que eles vão contratar para repor a saída do Carlos Miguel, porque é um goleiro bom, é um goleiro que fez a diferença hoje, evitou a derrota. Vamos ver o que eles vão fazer também se for negociar, por exemplo, o Fausto Vera. Eu estou curioso, né? Porque assim, quando você negocia um cara que não está nos planos do atual técnico, é porque você talvez pense em sequência, mas talvez o jogador X ou Y, que hoje está sem espaço, com o novo comandante tenha mais espaço. Então, eles têm que pensar bem atentamente no que vão fazer no próximo mercado de transferências, porque, assim, vai definir muito do futuro do clube, né? Um goleiro melhor, né? Difícil achar um goleiro melhor no meio do ano, né? Mas pelo menos um goleiro funcional e que traga um pouco de segurança, jogadores para ajudar na criação, porque tá faltando. O Garro, para mim, é o melhor desse meio campo até agora na temporada.
Conrado até agora não apareceu daquele jeito, né? Porque os números dele lá na Habibslândia, né, no futebol do Oriente Médio, eram muito bons, né? Mas não quer dizer que ele vai replicar isso nem mesmo no futebol sul-americano, né? Tem gente que é Deus lá e aqui é humano. Então, vamos ver o que acontece aí, o que o Coronado vai fazer quando algum técnico ou o atual comandante Otávio Oliveira conseguir encaixar ele melhor no time, mas até agora os números dele são pequenos perante as expectativas que a torcida tinha e, é claro, o salário enorme que ele recebe, porque não abaixou tanto o padrão que ele recebia por lá. Então, vamos ver. É um time que está precisando de uma chacoalhada para acordar na temporada, porque é apenas uma vitória no Brasileirão em 8 jogos, né? São uma vitória, 3 empates e 4 derrotas. Então, é uma campanha muito ruim e eles sabem que o rebaixamento para a Série B seria catastrófico em um clube que tem um endividamento tão alto quanto eles têm e o quanto que a receita varia, né? Da primeira divisão para a Série B, por exemplo, no contexto brasileiro. É uma discrepância muito maior que acontece, por exemplo, nas ligas europeias. Então, gente, por esse vídeo é isso. Dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.